Oi, gente, tudo bem? Começando esse vlog aqui, só dando umas explicações, tá? As primeiras partes do vlog sou eu mostrando linhas da amigurumi que chegou. Só que nesse meio tempo, entre as linhas chegarem e eu gravar o vlog atual, eu viajei, tanto é que eu soltei um vlog de viagem. E aí, eu não fiz um vlog antes da viagem. Então, eu fiquei com o vídeo das linhas aqui, mas eu queria mostrar pra vocês as cores que eu pedi, fazer as comparações. E aí, eu vou deixar as linhas no começo desse vlog. E depois, sim, a gente parte direto pro vlog de mudança. Tanto é que eu já tô fazendo aqui no meu novo estúdio, no meu novo ateliê, entendeu? Então, é só isso mesmo que eu queria dar uma explicação. E fiquem com o vídeo. Gente, a caixinha que chegou hoje pra mim, lá do Bazar Horizonte, das novas cores do amigurumi. Eu comprei só 18 das 32. Só 18 é ótimo, né? Aí, tá até furadinho aqui e eu vou abrir com vocês pra gente ver quais cores eu pedi. Então, gente, olha esse tanto de cor que eu pedi. O que eu vou fazer com esse tanto de linha? Não sei. Mas, são cores que geralmente precisam muito. Tipo, o roxo escuro. Esses dias eu tava precisando muito de um roxo escuro, assim. Não tinha. Tem aquele do balão, só que ele é um pouco mais claro, eu acho. E, gente, achei que esses dois verdes aqui iam ser muito parecidos, mas não são. Esse aqui, ele é bem mais clarinho. E ele é muito bonito. Olha isso. Os dois são muito lindos. Belíssimos. E se vocês quiserem, eu faço uma comparação das cores que já tem com esses daqui. Pelo menos as cores que eu tenho aqui, né? Porque eu não tenho todas as cores dessa linha. E outra cor que eu gostei bastante foi esse cinza escuro. Tem um da Bella que é escuro, mas não é tão escuro quanto esse. Gente, então, vou fazer a comparação das cores. Esse aqui é o roxo místico, tá vendo? E esse aqui é o roxo mais escuro da Balloon. E eles têm essa tonalidade, tá vendo? O da Balloon, ele é mais puxado pro violeta, pro azul, né? Enquanto o místico, ele é mais puxado, mais rosado, não sei. Mas os dois são bem escuros, tá? E ele é bem, bem bonito mesmo. Já tenho um projeto pra fazer com ele no próximo mês. Duas cores que são próximas também são esses dois verdes. Só que esse aqui é o militar, que é uma cor que já tinha na cartela. Tá até aberto porque eu já tinha usado. E esse aqui é o eco. Dá pra ver, né, que eles são diferentes. E esse aqui, ele é muito bonito. Esse aqui é um pouco mais escuro. E temos também o verde. Deixa eu ver aqui. E aí temos esses três aqui, né? Esses dois aqui já tinha na cartela, que é o musgo e o militar. E esse aqui é o eco. E olha só que bonitos. Muito lindos. Que é uma coisa que falta muito na cartela da Balloon, é verde, né? Aí, não satisfeito de verde, eles lançaram mais esse tanto aqui, junto com o eco, né? Tem esse aqui, que é o selva. Ele não é igual ao pistache. Eu vou pegar o pistache. E esse aqui é o pistache, que é o que já tinha na cartela. E esse aqui é o selva, tá vendo? Eles também são diferentes. E é muito bom ter vários tons diferentes de verde, porque o verde, ele é uma cor que tem que ter muito tom, né? Pra diferenciar. E aí, temos, então, o eco, o selva. Aí tem um verde limão, que é esse bem estridente, bem bonito. Parece um verde neon. Temos o limonada.
Quando eu olhei, eu achei que esses dois eram iguais, mas eles não são, tá vendo? Eles são bem diferentes um do outro. E temos o Era, que eu achei que era igual bandeira, mas não é. Ele é tipo um verde esmeralda, bem bonito também. E aí temos o tom de cinza escuro que chegou, né? O único que a gente tinha era aquele aço, que não é tão escuro. E aí, pra substituir um tom assim de cinza, eu tava usando esse aqui da Bella, da Pinguim. Só que esse aqui, ele é bem mais escuro. Não sei se vai aparecer na câmera, mas ele é bem mais escuro, o que é muito bom, porque o cinza escuro faz muita falta na cartela. Então, tá aí uma opção de cinza escuro. Esse aqui é o Matrix. Então, nos tons de marrom, eu pedi todos que lançou. Todos, porque tom de marrom nunca é suficiente, né? Então, lançou esses 7 tons aqui, né? Tons de marrom, bege e variantes. E aí, temos aqui o Pedra Quente, que é um tom de marrom mais acinzentado, muito bonito. Temos o Lenha. Eu sei que essa cor já tinha na Charme, e é uma cor que é muito bonita. Um chocolate, assim, sei lá. O Doce de Leite, que lembra um caramelo, quase um dourado, né? Temos o Caramelito, ótimo pra fazer cabelo loiro de boneco. Aquele cabelo loiro que não é tão claro, nem tão escuro. Esse aqui é maravilhoso. Temos o Castor também, que é uma cor muito boa pra cabelo. Temos o Brownie, que não é igual ao cacau, nem o brigadeiro, tá? Ele é diferente, eu vou comparar pra vocês. E esse aqui, o Centeio, que é maravilhoso pra fazer aqueles cabelos loiros bem clarinho, quando a gente usa aquele amarelo bem clarinho pra fazer, esse aqui é ótimo pra substituir nessas ocasiões. E aqui temos as cores que já tínhamos nessa cartela de bege e marrom. Eu não peguei todas, só peguei algumas pra gente comparar. Esse aqui é o brigadeiro e esse aqui o cacau, né, que a gente já conhece. E aqui o brownie, tá vendo? Ele é diferente dos dois. Muito bonito, completou bem a cartela. E esse aqui, eu achei que ele ia ser bem parecido com o porcelana, mas ele é um tom mais amarelado, tá vendo? Bem amareladinho. Então, fica ótimo pra fazer cabelinho loiro, como falei. E temos aqui o tâmara, que não tem nenhum que seja parecido com ele, né? E o tâmara, ele é bem único. De azul eu pedi esses dois tons aqui, que é o planeta e o marinheiro, mas tinha outras cores também. Esse daqui, ele não é igual o turquesa, ele é mais forte que o turquesa. Muito bonito também, é um azul bem intenso. E o marinheiro, ele não é igual o anil nem o big, fica um tom entre os dois. Eu vou pegar pra gente comparar. Ó, então aqui pra gente comparar. Esse aqui é o planeta e esse o turquesa, tá vendo? Ele é um azul bem intenso, bem mais intenso que o turquesa. Sério, eu gostei muito dele. Eu não pedi tantos azuis, eu só pedi os dois, porque... não sei, azul não é uma cor que eu uso tanto, mas esse aqui eu gostei tanto que eu tive que pedir. E aqui temos o marinheiro, tá vendo? Ele é bem diferente do bique e ele é mais claro que o anil, que é aquele bem escurão, tá vendo? Ele fica entre os dois. E ele também não é igual o náutico. Aqui o náutico, pra gente comparar, olha. Então, são 4 tons de azul bem diferentes. Esse aqui, ele parece preto, mas não é, é azul, tá? Então, esse aqui é o marinheiro, a cor nova, tá? Lá na foto ficou parecendo que ele era bem escuro, tipo esse aqui, mas não é, ele é mais claro, tá vendo? E ele é muito, muito lindo. E o azul anil. Aí temos o pimenta rosa, ele não vermelho, mas queimado, não sei explicar. Ele é muito lindo, foi uma das primeiras cores que eu bati o olho e falei que eu queria. E já tem até um projeto pra usar ele no próximo mês também, porque ele é muito, muito lindo. Eu não vou nem comparar com os outros vermelhos, porque ele não é nem parecido com os vermelhos. E aqui pra finalizar, as duas últimas cores, esse aqui é o índigo, que ele parece um jeans, né? A Círculo já tinha lançado aquele fio jeans, só que esse aqui é próprio pra amigurumi, que é bem legal. Depois eles devem lançar mais cores dessa também, mais variação. Mas é muito bonito, eu pedi também pra poder fazer calça jeans ou peças jeans em geral, né? E essa cor aqui que voltou, que é o Dark Shadow,
tinha saído de linha, né? Essa e mais outras cores. Aí voltaram bastante cores que tinha saído. Mas eu só pedi esse porque é um laranja muito bonito, bom pra fazer cabelinho ruivo. Fica lindo, 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 lindo. Gente, bom dia. Hoje vamos mudar todas essas linhas, as minhas coisas de fotografia, olha o tanto. E várias outras coisinhas que tem aqui. Tudo pra casa. E vocês vão me acompanhar nessa loucura que vai ser hoje. Menina bonita, menina bonita. Que bonitinha. E essa daqui foi minha mesa de trabalho por muitos anos. Onde eu gravava, onde eu produzia e criava meus amigurumis. E agora só tem as coisinhas da minha mãe. Minha filha, o que você tá fazendo aí? Tá doidona no esgoto? Gente, cheguei em casa e a gente já descarregou o carro. A quantidade de coisas que eu tenho pra arrumar. Olha só, tem muita coisa. E aí eu vou organizar tudo naquele quarto. Então eu tenho que organizar o quarto primeiro pra receber as coisas. Minha casa tá uma zona. Mas vai dar certo. Gente, pra começar, vou arrumar esse quarto inteiro. A gente tirou a cama que tava aqui. Tá linda a parede, né? Mas enfim, eu vou limpar, vou arrumar tudo aqui. Aí, provavelmente, eu vou colocar esses estantes de cá. Tudo de cá, essas estantes. E aí eu vou de cá e de cá, assim, nessas paredes. E aí aqui eu vou limpar essa mesa toda pra poder usar ela pra trabalhar. Não sei se eu vou continuar usando ela, porque ela é bem ruimzinha, mas ainda tá boa. Então acho que dá pra usar um tempo, até eu conseguir comprar outra. E aí eu vou mexer, acho que não sei se eu mexo naquela estante, mas enfim, vou colocar as linhas aqui, vou mexer em tudo. E aí eu vou mostrando pra vocês como que vai ficando. Aí por enquanto, tá bem, tudo bem sujo. Eu tenho que limpar, porque tá bem sujinho, porque eu viajei, ficou tudo aqui. Aí aqui a gente já colocou a cama que tava ali, aqui, né? Minha mãe me ajudou, só que agora ela vai embora. E eu vou ficar fazendo o trabalho todo sozinha. E aí depois que eu terminar de arrumar o quarto, eu vou vir aqui limpar tudo isso aqui, organizar aquelas linhas que tá uma bagunça. E eu vou subindo aqui pra cima e colocando lá, transferindo tudo pra lá. E assim, quero fazer tudo no quarto das bonecas, porque eu acho que vai ficar esteticamente legal, vai ficar bonitinho, tudo junto, pra gravar vídeo, gravar conteúdo, tirar foto. Então, vai ficar tudo aqui, nesse quarto. Aí aqui, como eu falei, ele fica em posição de luta, tá vendo? Na minha cabeça, o Rengoku cortou a cabeça dele e foi por isso que deu, entendeu? Ele tem... a cabeça dele acende, só que tá sem pilha. Então, mas se dá uma apertada assim, a cara dele fica toda amarela. E essa parte de baixo também acende, fica tipo tudo azul, só que tá sem pilha. E aqui a coleção de Funko de One Piece. Aí tem o Gyomei aqui intrometido, porque ele fica aqui no meio da luta também. E olha só que fofinhos. Eles são muito lindinhos. Eu amo todos. Eu acho que meu favorito de todos é o Frank. Não sei como, ele é muito demais, cara. Ali em cima eu já limpei aqueles. Aqueles do Sanji são tão lindos. Eu amo. E agora só falta arrumar esses aqui que sobraram. Olha o pezinho de Todd. Ah, eu já consegui até esvaziar um cestinho. Mas aqui nesse canto tô colocando um balão amigo. Aí aqui tem amigurumi soft. Nessa parte aqui, né? Aí de cá tem amigurumi. E aqui tem Bella, Charme,
coloquei aqui um pelúcia, que eu vou colocar os pelúcias assim, né? Aí eu vou separar, tipo, fazer um potinho, uma cestinha pra um amigo, uma pra cada um, entendeu? Vou separar uma por uma, porque aí vai ficar mais fácil. Olha essa bagunça, olha essa zona. Vai ficar tudo organizado, se Deus quiser. Aí outra coisa que eu tô fazendo é que sempre tem uns restinhos que fica, tipo, muito, muito pouquinho, assim. Aí, ao invés de colocar, tipo, em algum lugar específico, eu vou colocar tudo nessa caixa de isopor. Aí, sei lá, eu preciso de um pouquinho de nada, de um cinza. Aí eu venho aqui e procuro. Se tiver, ótimo. Senão, aí eu vou ter que comprar outro novelo. Entendeu? E assim vai. Aí eu acho que vai funcionar super bem, assim, pra não ficar bagunçado. E eu tô aqui arrumando e pensando que eu vou ter que colocar a estante quando chegar. Já vou arrumar ela ali. E aí, eu já quero terminar de arrumar esses cestinhos logo, porque eu vou colocar eles ali junto com as duas mesas. Agora eu mostro pra vocês como que ficou as mesas. Aí eu acho que eu vou ter que fazer uma modificada em uma das mesas, porque ela é muito baixa. E aí, a minha cadeira... Tudo bem que minha cadeira é baixa também, né? Mas eu gosto dela da altura que ela tá. E aí eu queria deixar a mesa um pouquinho mais alta. Mas eu não sei se eu coloco um pezinho, o que eu faço, eu vou fazer alguma coisa nela. E aí, vocês podem imaginar, hoje eu fiquei por conta disso, aí eu nem fui na academia. Mas agora, não vou mais na academia às 5 horas da manhã. Eu ia na academia às 5 horas da manhã porque tinha que abrir a loja, tudo muito corrido. Mas agora, que eu vou ficar em casa, vou na academia a hora que eu quiser, entendeu? Vou bem madame, assim, tipo, sei lá, deu vontade de 3 horas da tarde, vou 3 horas da tarde. Mas não pode deixar de ir, tem que ir todo dia. A gente tem um projetinho aí, tentando dar uma emagrecida, quem sabe, né? Agora consiga. E é isso, eu vou pra academia um pouquinho mais tarde, graças a Deus. Por quê? Já não basta ter que fazer academia, é horrível, não gosto. Mas eu também gosto, não gosto e gosto de fazer. Porque a academia... é ruim, né, gente? Quem que gosta de ficar lá puxando ferro? Mas, tipo, você sente sua coluna trocentas vezes melhor, você sente mais disposição, você se sente, tipo, muito melhor pra fazer tudo. Essa é a grande realidade. E, tipo, eu não gosto de ficar sedentária, sabe? Eu me sinto mal, então prefiro fazer minha academia. Aí minha academia é pertinho daqui, mais perto de casa do que do trabalho, só que fica entre a loja e a casa, né? Então a gente ia assim pro rumo. Mas aí vai ficar bem tranquilo pra eu ir agora sozinha a hora que eu quiser. E aí minha mãe também não vai mais 5 da manhã, ela vai à noite com meu padrasto. Ela ia 5 da manhã comigo porque era o horário que eu falei que daria pra gente ir sem ser à noite, porque à noite na Smart Fit, vocês já viram, né? Parece uma feira. É impossível. Você chega lá, todos os aparelhos estão ocupados, com filas de pessoas esperando pra usar. Então, assim, é horrível. Então, eu vou variando os horários, assim, até descobrir um horário que não tenha ninguém na academia, e vai ser perfeito. Inclusive, quando eu tava lá 5 da manhã, gente, 5 da manhã já tem gente demais na academia, eu fico chocada. Tipo, pessoas, né, que vão pro trabalho e querem malhar cedo, mas é, tipo, muita gente mesmo. Gente, consegui organizar todas as linhas, olha só. Aqui eu coloquei só balão amigo, que é a que eu mais uso. E aí eu coloquei bege, branco, tons mais terrosos, né? Aqui embaixo eu coloquei rosa, vermelho, roxo. Aqui azul, cinza. E por último verde, amarelo. E acho que tem uns tons de marrom mais escuro também, não lembro. Enfim, aqui ficou o balão amigo. De cá eu coloquei nessas duas aqui, Amigurumi Soft, ali tem Bella e Charme. E lá embaixo, as pelúcias, que são as que eu menos uso. Aí, essas aqui são as cores novas do Amigurumi que eu comprei. Aí deixei assim, que eu ainda não abri, então deixei assim. E aqui na parede coloquei uns quadros, uns negócios que tava cheio de buraco de... que minha irmã tinha uns quadrinhos na parede com fita dupla face. Aí ela arrancou e ficou os buracos. E eu coloquei, né, que eu tinha uns quadrinhos de Breaking Bad, que eu adoro Breaking Bad. E aí ficou uns de Breaking Bad, aí tem um Gara ali, o Levi. E a gente tem um Slayer. E aí tem uma mesa aqui, só que vou ter que arrumar o pezinho da mesa.
E é isso. Agora em um instante chega pra gente colocar aqui, porque já tá de noite, minha mãe já deve estar chegando. E a gente vai colocar ali e eu vou terminar de organizar as coisas. E aqui a caixinha das sobrinhas, que eu vou colocar em algum lugar. E essa bagunça imensa que tá aqui ainda. Eu não aguento mais. Gente, atualização. Ai, tô muito cansada. Aqui, como eu falei, já ficaram as linhas, tudo certinho. E chegou esse móvel aqui que minha mãe trouxe. Aí eu já botei a impressora aqui em cima e vou organizar as coisinhas que vão ficar aqui. Vão ser caixinhas organizadoras assim, que vão ficar todas empilhadinhas aí. E depois, quando eu terminar de organizar toda essa parte de encaixar as coisas, eu vou tomar um banho, vou sentar. Eu vou organizar as coisinhas pequenas, sabe? Que vão ficar em cima da mesa, que vão compor o cenário, enfim. Nossa, eu tô muito cansada. Mas tô quase acabando, graças a Deus. Olha, já tá bem... diminuiu bem o volume. Aqui só tá bagunçado mesmo, essas coisas. É só organizar. E aqui já diminuiu bastante coisa também. Você tem que organizar esses cestinhos, levar pra lá. Esses aqui, tipo, eu tô organizando aqui, limpando, levando pra lá já limpo e organizado. Aí eu tô naquele saco ali agora, que são de coisas que tava na loja, coisas pessoais, tipo perfume, desodorante, um monte de coisa. Então eu só tô organizando aqui. E aí depois eu tenho que esvaziar aquela mochila, aquela caixa e pronto. Aí eu subo com tudo organizado. Gente, agora são 10 horas da noite e eu praticamente terminei. Ali eu já preenchi o móvel do jeito que eu queria, né? Ali, botei a impressora aqui, coloquei um tecidinho peludinho, aí coloquei umas decoraçõezinhas aqui na mesa, fixei esse negócio aqui, porque eu tô sempre usando. Aí tem umas baguncinhas aqui que eu tenho que arrumar ainda, cada um no seu lugar. Aí eu ainda vou arrumar aquele negocinho ali que tá bem bagunçado. E essa mesa aqui tá completamente uma zona, porque eu ainda quero decidir onde que vai ficar cada coisa. Tipo, computador, os tripés de gravação de tutorial aqui do canal. E vou arrumar isso aqui também, esvaziar o que eu não uso pra jogar fora. No meio disso tudo ainda chegou uma bonequinha, eu já vou abrir ela agora. Vou sentar e arrumar essas coisas dentro desse saco. Essa é a coisa que fica em cima da mesa. Então, eu vou sentar e arrumar. Mas, basicamente, é isso. Olha, tá bem bonitinho. Eu amei como ficou bem organizadinho. Bem preenchido. Olha. Ficou muito fofo, né? Minha decoração. Os quadrinhos na parede. Fica que cria um ambiente bem legal. E aqui eu já terminei de arrumar quase tudo também. Tipo, tem esse chapéu aqui, porque minha mãe pediu pra separar algumas roupas pra doação. E aí eu vou colocar esse chapéu também, que eu não uso. Aí tem produto de limpeza aqui, porque eu vou limpar a casa amanhã, porque tá muito suja, com toda essa movimentação. Aí tem alguns amigurumis aqui também que vão pra doação. E a cozinha tá tranquila. Esse saco aqui tá cheio de amigurumi, meu. Aí eu vou separar uns pra vender, outros pra doar. Ou eu não sei mais. Tem tanto amigurumi ali dentro que eu tenho que ver o que eu vou fazer. Aí dentro daquela mochila também tem amigurumi. Só que eu acho que foram uns desse mês passado e desse mês, que é de Avatar. Enfim, amanhã eu arrumo. Aí tem uma sacola naquela cadeira lá atrás, só que ela é só de enchimento. Então eu vou organizar o enchimento dentro do armário depois. E é isso, aí amanhã eu só vou terminar de colocar as coisas no lugar e limpar a casa toda, porque aí eu fico 100% tranquilo disso. E assim, eu acabei de tomar um banho, só que eu não lavei o cabelo, porque são 10 horas da noite e eu tenho muito cabelo e ele não vai secar nem a pau se eu lavar agora. Então eu vou deixar pra lavar amanhã depois de limpar a casa. Aí eu tenho que ver se eu vou na academia. Se eu for, aí eu lavo depois da academia. Nossa, eu tô muito cansada, gente. Muito cansada. Muito cansada mesmo. Meu Deus. Foi loucura, foi pauleira. Mas tá tudo quase pronto. Eu só preciso terminar de organizar pra poder conseguir trabalhar a partir de amanhã. Ou depois, eu não sei. Só sei que eu preciso trabalhar logo, porque
tem que fazer as recompensas do mês de junho. E junho já tá aí, né? Dia 5 é meu aniversário. E, cara, passa muito rápido do começo do ano pra cá. Nossa, eu tô com a câmera quase dentro da minha cara, gente. É porque eu tô nem raciocinando direito, tô muito cansada. Mas agora vamos fazer o unboxing da boneca. E depois eu termino de arrumar isso aqui. Vou fazer o unboxing aqui agora. E assim, eu admito que essa boneca eu comprei porque primeiro eu achei ela bonita, mas ela não é Monster High, ela é uma Ever After High. E eu sempre odiei, não odiei, mas eu sempre desgostei das Ever After High, porque eu acho elas muito cabeçudas. Não sei, elas têm uma cara redonda, todas elas têm, sei lá. Elas têm uma cara esquisita pra mim, não sei. E aí eu meio que não gostava delas. Só que aí a Tamires, ela fica me mandando as Ever After High que ela tem. E aí eu vou gostando, sabe? E aí eu vou querendo comprar. Aí essas aqui, mas assim, graças a Deus são poucas que eu quero comprar, porque tem umas que eu acho muito feias. Então, eu vou fazer questão de comprar as bonecas que eu acho feia. Mas essa aqui é bonitinha, quando eu achar no precinho eu compro. E assim, essas bonecas, elas não são lançadas mais. Então, é muito difícil achar elas com preço bom. E essa aqui eu paguei muito barato nela. Em comparação aos tantos que as pessoas pagam, né? E peguei ela num lotinho com um monte de gente. E a gente vai dividindo, aí sai mais barato. E tem mais alguma coisa aqui dentro, que às vezes foi um suporte embalado, mas acho que a gente vai pegar isso mesmo. Enfim, aí aqui o grupo que eu participei do lote, né? Então, é isso aí. Depois eu faço um feedback pras meninas. E vamos à boneca. Essa é uma Raven. Acho que é assim que fala, gente. Eu não conheço nada de Ever After High, mas eu achei ela tão linda que eu precisei comprar. Mas tá vendo que eu falo que elas são cabeçudas em relação ao corpinho? Porque as Monster High, elas são menos cabeçudas. Mas enfim, olha o tanto de detalhe que essa boneca tem. Olha isso. Tipo assim, uma coisa que as Ever After High tem, diferente das Monster High, é o capricho nos detalhes. Porque, tipo, olha isso aqui. Olha só o tanto de coisa que ela tem. Coroa, tem tudo, sabe? E ela tá perfeita. E tipo assim, essa aqui é a versão Legacy Day. Ela tem capa, tem tudo. E assim, uma boneca dessa costuma valer, sei lá, 250, 300 reais. Porque ela não... Olha, gente, veio com anel. Não sabia que vinha com anel. Que loucura. Nossa, ela tá completíssima. Enfim, o que eu tava falando? Ah, é que elas custam, tipo, em torno de 300 reais. Uma boneca completa. Ou bem mais, tem gente que cobra bem mais. E aí, gente, isso aqui é tão difícil de achar nas bonecas, porque é uma peça muito pequena, é muito fácil sumir. Enfim. E aí, eu simplesmente paguei nessa boneca completíssima, com tudo, 110 reais. 110 reais. Ainda paguei frete grátis. Não paguei, né? Porque o frete é grátis. Mas enfim. Peguei frete grátis e a boneca tá completa. Veio até anel, eu não sabia que vinha anel. Olha só se ela não é muito diva. Muito diva. Eu não sei se ela tem bolsa. Se ela tiver bolsa, não veio, né? Depois eu olho na internet se tem ou não. Mas enfim. Dá pra comprar separado depois. Olha só o tanto que ela é linda. Chocada que, tipo assim, até a manguinha da capa fica na mãozinha dela pra não sair. E, tipo, a botona dela, ela é muito linda, né? Fala sério. Só que o cabelo tá cheio de cola. Mas aí são outros 500 também, né? Aí são
outros 500 mesmo. Tem que tirar depois com muita paciência. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela no suporte. Eu não sei se coloca por cima da capa no suporte ou por baixo, porque a capa dela é muito grande, não sei. Porque se colocar assim, vai ficar marcando na cintura. Mas enfim, eu acho chique os suportes dela, porque vem todo o emblema aqui embaixo. Chiquérrimo. Gente, que boneca linda. Nossa, agora eu quero a Apple. Ai, meu Deus, eu não gostava das bonecas, agora eu quero todas. Como é que pode uma coisa dessa? E eu não sei nem onde que eu vou colocar ela, porque eu não tenho coleção de Ever After Eyes, é a primeira que eu compro. E olha só, ela no suporte, também que ela é linda. Deixa eu tentar subir a câmera um pouquinho. Olha só como ela é belíssima. Por enquanto, acho que eu vou deixar ela em cima da mesa mesmo, em algum lugarzinho por aqui. Mas olha só como ela é linda. Depois eu quero ajeitar o cabelinho dela e arrumar tudo, tirar a poeirinha que tem no rostinho dela. Mas isso aí é pra outro dia, né? Porque eu não tô conseguindo nem falar direito, tão cansada que eu tô. Gente, terminei a arrumação toda. Finalmente, meu quartinho tá pronto, meu estúdio, meu ateliê. Meu quarto de coleção, meu tudo, né? Então, começar uma tourzinha aqui. Como eu falei aqui, eu arrumei as bonecas, né? Essas aqui, deixei aqui. Aí tem o meu carregador de celular, que ele não fica aqui. Arrumei os livros, que tava muito livro espalhado pela casa. E aí eu arrumei, coloquei o Dragonite aqui. Aqui, coloquei uns restinhos de utilidade, tipo feltro. Ali tem umas caixinhas com óleos, com um monte de coisa. Aqui tem pasta com impressão. Tem linha de costura, esmalte. E aqui em cima tudo de pintura. E os LEDzinhos que eu uso coloridinho. Aí de cá tem um estante que já tinha. Eu não mudei muita coisa nela, eu só coloquei aqui em cima vários livros e mangás, porque tava vazio. E aí eu coloquei a boneca nova aqui também, porque não tem outro lugar pra colocar ela. Mas achei que ela encaixou bem aqui também. Então um espaço bem vazio. Porque tem a velhinha aqui, aromática. E todas as outras prateleiras tem alguma coisa, e essa aqui não tinha. Em cima tem uma coleção de One Piece. E aqui ficou essa mesa com um tripé pra gravar vídeo. Aí já posicionei aqui a folha. Aí quando eu for gravar é só chegar aqui um pouco mais pra frente, né? Vou me acostumando com o tempo. Aqui tá os outros tripés. Eu não sei se vou continuar usando esses ring lights pequenos, porque eu comprei uma softbox. Aí talvez eu use só ela. Ela vai chegar amanhã. E eu não sei nem onde que eu vou botar, porque já tá tudo organizado. Mas enfim. Aí aqui a parte de gravação. Já quero tentar gravar um vídeo essa semana pra poder testar o ambiente, senão eu já troco. E aqui ficaram utilidades também. Caneta, agulha, tesoura, um monte de coisa, né? Que fica. Aqui tem alicate, cola branca. Ali tem pedrinhas, utilidades também. Aqui meu alfineteiro, que ele é de imã. Então, ele é muito útil, não deixa ficar bagunça. Aqui, as minhas linhas. E eu separei elas por nomes e cores. Tipo, essa aqui tem branco, bege, cores assim. Eu coloquei bege, que é essa seção. Ali eu coloquei rosa, azul e amarelo. E ficaram 4 seções de balão amigo. E ele tem outras linhas também. Aí troquei o negócio que tava de cá, coloquei de cá. Só pra ele ficar no cantinho ali, não me atrapalhar em nada. Coloquei o notebook aqui, mas não vai dar pra usar aqui, né? Porque a cadeira não vai entrar aqui. Mas aí quando eu for usar, eu só pego ele e transfiro aqui pro lado. E aqui eu deixei um espaço mais pra criação mesmo, quando eu não preciso tirar foto a todo momento. Então, eu fico mais aqui. Ou quando eu estiver diagramando receita, enfim, porque tem uma tomada mais fácil aqui embaixo. Aqui na parede, coloquei os meus quadrinhos de Breaking Bad. Tem um de Demon Slayer, Levi. Aí coloquei um chapéu ali do LOL
Pra enfeitar a parede também, que tava um negócio, aqueles ganchos de rede. Aí eu acho que ficou bem legal. Tava bem esburacada a parede, ficou bem bonita. Aí aqui, coloquei a coleção nova das cores que eu comprei do fio amigurumi. Eu quase não uso esse fio, então eu vou deixar eles aí empilhadinhos por enquanto. Aí quando eu precisar usar, eu tiro e vou desmanchando até eu usar todos. Provavelmente eu não vou usar todos tão rápido, mas tá aí. Aí deixei aqui um caderninho pra criação, um bloquinho de notas, colas. Aí pus uns enfeitezinhos aqui no canto pra ficar um ambiente mais bonitinho, né? Carregador do notebook. Aqui embaixo tem uma gaveta que ela tá sem a tampa. Aí botei tralhas, tipo cola, botei tesoura pequena, tem chave de fenda, fita. E aqui coloquei a impressora, coloquei a casinha de up lá no fundo, coloquei ali os restos de linhas, que é aquelas botinhas pequenas que eu fiz. Isso aqui é coisa de tirar foto, ali tem uma extensão, fita, tem um tripé. Aqui são as coisas de tirar foto também, a chapinha. E ali embaixo é só coisa de boneca, coisinhas minuciosas de boneca. E de cá, como eu já tinha mostrado, ficaram as coleções, uma do lado da outra. E olha só como ficou bonito. Eu gostei bastante. Eu tinha esses raminhos aqui que eu não usava, e eu coloquei entre ali, coloquei ali também pra enfeitar. Eu acho que ficou bem bonito, né? E como é de mentira, é só limpar com o tempo, né? E tá aí a coleção, ficou bem bonitinho. Completei os espaços que estavam faltando. E limpei tudo, deixei tudo bonitinho, tá tudo bem limpinho. E a única coisa que ficou sem lugar foi a katana, mas eu quero comprar um suporte, que é um suporte que tem dois ganchinhos assim, e aí você coloca a katana em cima, ela fica deitada. Aí eu quero comprar, vou ter que colocar ela porque ela é muito linda. É a katana do Ringo, feita à mão. Mas, por enquanto, ela vai ficar aí até eu comprar o suporte. E é isso, gente. Olha só como ficou super organizado. Aqui tem a janela. Aí eu já até falei com minha mãe que a gente vai colocar uma cortina aqui, porque de tarde faz muito sol. Então, vou colocar uma cortina. E é isso. Ficou muito fofinho. Meu estúdio, ateliê. Ficou muito fofo. Aí eu já tô conversando com o pessoal da internet pra vir instalar aqui em casa. Porque, como eu quase não ficava aqui, não tem internet aqui, só na casa da minha mãe. E aí, vou colocar aqui porque eu tenho que usar o notebook, impressora, tudo na internet. E é isso, amanhã eu já começo a trabalhar, depois que eu limpar a casa. Eu acho, se eu conseguir, se eu tiver ânimo pra isso. Oi, gente. Hoje é quarta-feira. Eu tô aqui um dia depois da arrumação toda. Tô com o nariz entupido, acho que eu fiquei com alergia de ontem. A impressora tá aqui imprimindo os olhinhos das recompensas do mês de junho, que eu já vou começar a fazer. Eu já comecei a fazer uma cabecinha. Saiu os olhinhos todos bonitinhos. Aí eu já vou colar eles agora. E assim, eu ia limpar a casa hoje, só que amanheci com alergia. E minhas costas doeram demais. Ontem à noite quase não consegui dormir, de tanta dor. Então, eu vou focar em trabalhar hoje. E aí, quando eu tiver melhorzinha, eu limpo o restante da casa. Mas assim, ela não tá suja, porque a moça que limpa aqui pra gente veio na semana passada. Deu uma limpada, então ela não tá tão suja. Só tá suja mesmo de eu ficar transportando bagunça. Aí eu vou dar uma limpadinha. E é isso, tô com o nariz entupidíssimo. Tá difícil. E aqui hoje amanheceu bem frio, apesar de ser quase 3 horas da tarde. E tá bem frio mesmo. Mas isso é bom, adoro frio. E aí eu vou mostrando pra vocês os processos agora das criações. E agora que eu fico sozinha em casa o dia inteiro, eu posso gravar e falar o quanto eu quiser. Porque lá na loja, às vezes eu tava falando, eu tinha que pausar pra atender cliente. E depois nem lembrava mais o que eu tava fazendo. Mas é isso. Então, gente, tô aqui
Vou colar os olhinhos agora, que eles já estão impressos. A impressão não ficou lá das melhores, mas é porque tô tentando conectar... Tava tentando conectar a impressora no Wi-Fi da casa da minha mãe, que fica aqui do lado. Que é tudo no mesmo lote, né? Aí mora minha mãe, meu padrasto, os filhos dele lá, e eu moro sozinha aqui. Porque eu tenho muita coisa, não tem onde caber na outra casa. Só tem 3 quartos lá. Então eu moro aqui sozinha. Mas eu morava aqui com a minha irmã, mas minha irmã mudou e já casou. E aí, como eu ficava na loja o dia todo, não tinha por que ter uma internet só pra cá. Porque a internet de lá até que pega aqui, mas pega pouco. Então eu uso mais 5G quando eu tô aqui em casa. Porque eu geralmente eu ficava aqui de noite, pra dormir mesmo. Mas agora que eu vou ficar aqui o dia inteiro, aí eu tenho notebook, tenho impressora, e tudo vai na internet. Porque minha impressora, ela tem Wi-Fi. Ela tem um cabo que conecta no computador, só que eu não faço nem ideia de onde tá. Então eu uso ela toda pelo Wi-Fi mesmo, pelo aplicativo do celular, que é mais fácil. E aí, contratei o serviço de internet que tinha aqui, quando minha irmã morava aqui. E aí, tô esperando o moço vir instalar, né? E não sei quando vai ser. Tá escrito lá 3 dias úteis. Só que amanhã é feriado de Corpus Christi. Então, não sei se vai ser na sexta, se vai ser só na segunda ou só na terça. Não sei. Tem que esperar agora. E agora eu tô aqui, trabalhando. Mas eu tô utilizando a internet da casa da minha mãe, que pega aqui. Quando não tem ninguém lá, como eu fico aqui sozinha o dia todo, aí a internet fica boa, porque não tem ninguém usando. Aí então eu uso de boa, mas quando o pessoal começa a chegar à noite, a internet fica mais pesada, então ela não pega aqui. Mas aí quando tiver a minha vai ser tranquilo, porque não vou precisar. Mas eu consegui conectar a impressora na internet. E essa cola colou o bico, já era. Não quer abrir de jeito nenhum. Tá abrindo ela inteira, ó. Tem que abrir o biquinho. Aí, sério, essas colas me dão no nervo. Gente, fui na raça, nos dentão, consegui abrir. E aí, eu gosto de colar com a cola, porque fica bem seguro. Cabochão no papel. Aqui, meu cabochão. E tô aqui na mesa preta, que fica do lado de cá. Porque tem aquele negócio rosa, aquela coisa de corte. Então, fica melhor pra usar. Gente, não sei, essa impressão saiu meio cagada. Tô pensando em fazer outra. Porque tá meio... Não sei se vai dar pra ver. Porque é horrível de focar. Eu vou tentar focar na câmera traseira, mas ele tá meio riscadinho. Olha só, tá vendo que a impressão tá riscada? E não é pra ela sair riscada assim, então tem que limpar os cabeçotes da impressora. Nesse aqui ficou mais riscado ainda. Aí botei pra fazer a limpeza. Ah, ela fica fazendo uns barulhinhos aí, piscando até terminar de limpar. Aí quando termina de limpar, a impressão sai mais limpinha e mais nítida. Porque ela tá muito riscada. Olha, muito. Eu não sei, né? É coisa da minha cabeça também. Mas eu sou muito chata, muito perfeccionista. Então eu quero que esteja bem 100%. Tá vendo? Esse aqui ficou bem riscado. Então as tirinhas. Então, melhor imprimir de novo mesmo. E, gente, a importância de limpar a cabeça da impressora. Essa impressão, a última que eu fiz. Vou mostrar na câmera de trás, que é melhor pra ver. Ó, essa aqui foi a última que eu fiz. Tá vendo? Sem risquinho, sem nada. E essa aqui foi a primeira. Eu já tinha cortado. Olha a diferença de cor dos olhos. Olha isso aqui, tanto que esse aqui tá mais vivo. Esse tá apagado com listrinhas. Olha isso. Tanto que é importante fazer a limpeza da cabeça da impressora. Esse aqui saiu na cor certinha, que tá no arquivo. Esse aqui já saiu mais claro. Enfim, sério, a diferença. Esse aqui é a diferença gritante.
Enfim, agora eu vou colar eles. E, gente, tô aqui mexendo nos novelinhos de Amigurumi Soft. Ó, tô enrolando eles pra deixar eles bonitinhos assim. Já tem tempo que eu queria fazer isso, porque eles ficam assim, todo enroladinho, bagunçado. Porque eles não têm um novelinho assim por dentro, igual o balão. E... sei lá, eles parece que não fica no plástico muito tempo, eu não sei o que acontece. Pelo menos o amigurumi fica, o amigurumi soft, ele vira uma bagunça depois de um tempo. Então eu tô aqui enrolando, porque tem cor que eu nem sabia que eu tinha. Então vou catalogando aqui o que eu tenho pra não precisar comprar. Aí eu tô fazendo aqui nesses aqui, mas tem uns que ainda estão no plástico. O que tá no plástico eu vou deixar e só vou mexer nos que estão fora do plástico. E, gente, isso aqui é a coisa mais útil da vida. E aqui a alcinha dele de prender na mesa vai crescendo pra qualquer tipo de mesa. Então ele fica bem firme, bem preso, você pode mexer à vontade. Isso aqui é incrível. Eu acho que eu comprei no Mercado Livre. Se eu não me engano, eu paguei uns 130, por aí. Mas dá pra achar ele mais barato no AliExpress também. E eu sei que eu acho que tem esse negócio aqui maior também, pra quando é pra novelo maior. Mas esse aqui me serve bem. E agora, mudando de assunto, olha isso aqui. Dormindo aqui dentro e tá roncando. Tanto que isso aqui é bonitinho. Coloquei o travesseiro aqui no chão, ela deitou e tá dormindo. E, gente, terminei uma cabecinha agora. E já vou começar o cabelo. Eu já colei os olhinhos. Vou começar o cabelo, fiz os bordados. Não sei se eu termino hoje. Vou tentar, mas tô com muito sono. Bom dia, pessoas. Hoje é quinta-feira, hoje é feriado. E hoje já é mais um dia trabalhando em casa, minha nova rotina. E eu tô quase finalizando o jeans. Agora são quase 11 horas da manhã. E já tomei banho, comi. Fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora eu vou sentar e vou começar a trabalhar. Aí ontem chegou meu softbox também, pra ajudar a gravar vídeo. Aí eu tô pensando em só terminar a cabecinha do jeans e agora na parte da tarde gravar um tutorial, porque eu não tenho mais tutorial nenhum gravado e era bom eu postar alguma coisa ainda essa semana. E aí eu vou aproveitar pra testar de gravar já narrando, porque aqui em casa é silencioso, então acho que eu vou conseguir. Eu não vou precisar fazer todo o vídeo e depois narrar separado. Acho que eu já vou fazer narrando. E o jeans tá ficando assim, ó. Eu fiz o cabelo dele, fiz o trequinho dele no coque, mas acho que eu vou aumentar isso aqui. E falta fazer os bordados no rostinho pra dar expressão pra ele. E essa cor é muito bonita, esse roxo, né? Deu certinho com o roxo do cabelo dele. Aí já tem aqui os olhinhos da Lady Gyokyo e da Mau Mau, que também vão ser recompensas no mês de junho. Aí aqui tá a parte de gravação. Aí eu tava até... porque eu uso pra tirar foto e pra gravar, né? Aí eu tava até tirando foto com esse negócio aqui. Assim, porque aqui tá... eu tô sem régua ainda pra ligar esses negócios na tomada. Minha mãe vai trazer uma régua hoje à tarde pra mim. Então, de qualquer forma, se eu for gravar tutorial, eu vou pegar a régua de lá e colocar aqui pra gravar. Aí temos aqui um cachorrinho pegando o sol, porque tá frio. Tá muito frio, meu Deus do céu. Tadinha, tadinha, tá com frio, pequena. E aqui o meu softbox que chegou ontem. Foi uma luta montar, mas a gente conseguiu montar. E aí, eu vou deixar ele montado assim, porque foi uma luta mesmo montar. Aqui tem outro ring light que eu quase não uso. Eu usava pra coisas muito específicas, né? Ele vai ficar aí quando eu precisar ter ele. E é isso, agora eu vou terminar a cabeça do jeans. Gente, já são quase 8 horas da noite. Eu já terminei a cabeça do jeans, ficou muito fofinho. Fiz aqui a parte de trás também. E eu falei que ia gravar um tutorial na parte da tarde. Não gravei, fiquei só assistindo filme a tarde inteira. Mas aí amanhã eu já pretendo gravar. Eu tô querendo gravar, mas eu tô sem ideia do que gravar.
Aí eu vou fazer umas pesquisas e ver o que eu gravo. Ver o que tem mais pedido. Mas olha só como a cabecinha do Jinx ficou fofíssima. Eu já fiz as outras duas cabecinhas da Mau Mau, da Lady Gyokyo. E agora eu preciso fazer os cabelinhos e os detalhes. Mas olha só, ficou muito fofo. E aqui eu já vou separar as linhas pra fazer os cabelos delas. Pra Lady Gyokyo eu vou usar essa daqui, que é tipo um salmão. E pra Mau Mau vou usar esse verde. Eu acho que eu vou começar com a Mau Mau, que é mais difícil. Tem uma gritaria aqui que o pessoal tá jogando futebol aqui. Tem uma quadra na parte de trás aqui. Mas olha, ficou muito fofo. Acho que eu vou começar com a Mau Mau, que o cabelo dela vai ser mais simples. E aí, como eu tô assistindo o filme lá com minha mãe, minha irmã, fica melhor de eu fazer o cabelo mais simples. Quando eu for fazer da Leite, que eu vou vir pra cá, ficar sentadinha aqui, eu faço dela mais concentrada. Aqui, como eu falei, já fiz as cabecinhas delas, já colhei os olhinhos. Aqui, esse é da Lady Gyokyo, que tem um olhinho mais verde, tá meio azulado, mas é verde. Um verde esmeralda. Não esmeralda, um verde jade. Tanto aquela do Palácio de Jade, né? E da Mau Mau, que é um azul. Muito lindinho. E eu vou fazer o cabelo dela desta cor aqui. Oi, pessoal. Hoje é sexta-feira. Eu tô aqui terminando a cabecinha da Mau Mau. Olha que bonitinha que tá ficando. Tô fazendo os detalhes, tá colocando a sombra no olho dela, vou fazer o blush. E os detalhes das bolinhas no cabelo dela. Eu tentei fazer o cabelo dela o mais simples possível pra não ficar muito complicado. Eu achei que ficou legal. Aqui em cima, nessas partes, eram umas florzinhas, mas as minhas florzinhas douradas acabaram, então tive que fazer de bolinhas mesmo. E agora eu tô aqui esperando o moço da internet vir instalar a internet, porque aí eu quero fazer a entrega das recompensas do cofre. Porque hoje é dia 31, hoje é dia de entregar as recompensas por lá. Mas vou esperar ver se... ele chega até... É pra ele vir até meio-dia, agora não são nem 10 horas ainda. Vou esperar, senão na parte da tarde eu já entrego logo com outra internet. É isso, vou terminando aqui a cabecinha dela. Gente, terminei a cabecinha. A Mau Mau. Olha só que fofinha. Fiz os brinquinhos de pedrinhas que eu tinha aqui. Coloquei as bolinhas no cabelo. Elas estão um pouco grandes, mas eu achei que ficou legal. Mesmo assim, medindo um corpinho que eu vou fazer mais ou menos do tamanho dela, que é o da Toff. E ficou bom o tamanho do cabelo e das pedrinhas. Então eu vou deixar assim. E aí... eu já tenho aqui o jeans pronto, né? Eu fiz com as pedrinhas menores, mas eu não sei se eu vou deixar ele assim mesmo ou se eu vou aumentar as pedrinhas dele. Mas olha só que fofinhos. E aqui agora só posso começar o cabelo e o rostinho da Lady Gyokyo. Vai ficar muito fofinha também. Uma coisa que eu tava notando que eu fiz... o nariz do Jinx tá muito baixo. E da Mau Mau tá mais no meio. Não vou subir o nariz do Jinx. Deixar mais no meio. Porque eu prefiro que fique assim no meio do rostinho. Eu acho que fica mais legal, mais fofinho. Aí, olha, eu fiz a maquiagemzinha dela. Ficou muito fofa também. Enfim, ela ficou uma gracinha. Então, eu vou só mudar aqui o nariz do Jinx. E vou ver se eu mudo as pedrinhas. Não sei. Porque eu gostei muito como ficou na Mau Mau. Eu tenho que ver, na verdade, se eu tenho mais 2 pedrinhas azuis. No momento eu não tenho as pedrinhas azuis, só tenho uma roxa. Então eu vou deixar essas daqui mesmo. Até porque tá bonitinho, né? Tá fofinho. Só vou mudar o nariz dele, então. Pronto, terminei. Coloquei o nariz dele mais pra cima. E eu gostei muito mais assim. Fica mais com cara de fofinho do que mais embaixo. Pra mudar, eu só cortei mesmo. Coloquei. E aí fica essa cadeira agora andando pra cima e pra baixo nesse quarto. Já
tirar aqui os alfinetes da mão, mano. E olha só. Ficou muito fofa. Muito fofinha. E agora eu vou começar o rostinho e o cabelo da Lady. Pronto, pessoas. O moço já veio aqui instalar a internet. E agora tem a internet aqui. Eu coloquei o nome da bolinha. Porque, sim. Agora eu tô pegando aqui fazendo as recompensas pro pessoal do Coffee, que é dia de entrega hoje. Gente, já comecei a fazer aqui o cabelo da Lady. Provavelmente eu não vou terminar hoje, que já são 2 horas da tarde. Só que eu sou muito enrolada pra fazer. Muito enrolada, vocês não estão entendendo. E aí, eu dei uma mexida na franja do Tinch mais uma vez. E agora sim, tô 100% satisfeita com o resultado dele. Tá vendo? A franjinha dele ficou mais levantadinha. E aí, já tem a cabecinha dele. E da Mau. Ai, dela foi muito fofo. Muito fofo. Eu tinha feito só com 4 mechas de franja, só que aí tinha ficado meio vazio. Eu fiz com 6, ficou bem legal. Enfim, o cabelo dela ficou até bem fácil de entender. Não ficou muito complexo. E eu gostei bastante. Agora, o da Lady Gyokyo, que vai ser... Tem casquei. Vai ser difícil. Mas eu planejei um jeito que acho que vai dar certo. Aí eu tô fazendo a primeira mecha pra medir, pra ver se vai dar certo, pra colocar na cabeça. Aí, provavelmente, eu não vou conseguir mostrar a cabeça dela pronta neste vlog, mas aí eu consigo no outro. Porque semana que vem vai ser uma semana mais tranquila pra eu trabalhar, não tem feriado, então eu vou ficar só por conta de trabalhar a semana inteira. E aí eu vou mostrando. Também tem uma receitinha que eu quero fazer aqui pro YouTube. Essa semana não consegui gravar tutorial nenhum. Pensei e não saiu nenhum. Então semana que vem eu vou tentar gravar 2 e tentar postar os 2. Se der certo, bem. Se não, vou ajeitando minha rotina até conseguir postar. Gente, tava aqui fazendo o cabelo dela. Eu vou mostrar pra vocês que vai ser a última coisa do vlog, porque já é sexta-noite, daqui a pouco eu vou sair, então eu não vou conseguir terminar ela hoje. Aí eu volto na segunda e termino. Mas olha, eu queria mostrar pra vocês que eu até tinha colocado no grupo do clube, né? Aí, olha só. Eu tava com muita dúvida de como que eu ia fazer o cabelo dela, mas ó, a parte de trás é meio que dividida entre 2 negocinhos. Aí eu fiz os 2 aqui, com esse aqui mais puxado pro centro, mas quando eu colar vai ficar melhor, né? Aí eu fiz o coque separado pra costurar por cima e fiz a parte de baixo separada também. Aí aqui, opa, ela tem essas mechas laterais que parte do meio do cabelo dela. E tem essa mecha aqui, né? Essa aqui, que eu fiz aqui também. E aí, já aproveitei e fiz a florzinha dela só pra ver como que ia ficar. Tá vendo? Ficou muito fofa. Aqui o cabelo dela parece um pouco mais escuro. Mas tem várias partes que o cabelo dela parece ser um pouco mais claro. Aí, como eu já tinha essa linha, eu preferi fazer nessa cor mais clarinha mesmo. E aí, quando eu fizer os detalhes e colar e tirar esse de alfinete, os fios, fizer o bordado do rostinho com a maquiagem, aí eu acho que vai ficar 100% top. Aí, então eu vou deixar pro próximo vlog pra poder mostrar pra vocês como que vai ficar. E vou encerrar esse vlog por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco da minha semana, que foi bem diferente, né? Mas é isso. Na próxima semana eu já vou tentar trazer um vlog mostrando como que ela ficou e começar o corpinho dos outros 2 que já estão com a cabeça pronta, né? Então, é isso. A recompensa do mês de junho vai ser deles, né? Que é Diário de uma Apotecária.
E, gente, se você não viu, assista, esse anime é maravilhoso. Muito, muito bom mesmo. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.